Menina, fale seu nome, que eu sou vaqueiro do bom. A ansiedade me consome, quero que você dê o tom. Menina, diga ligeiro, a esse matuto solteiro, o que faço para ganhar um cheiro? Menina, vamos dançar, a festa vai começar. Quero ver se te conquisto, ao menos te olhar. Não me deixe tão sozinho, eu preciso de carinho. O que eu quero é te amar. Então isso aqui é um trecho de um poema do livro O Retorno dos Cangaceiros. Um trabalho maravilhoso que eu estou aqui em mãos. E aqui ao meu lado está o convidado, autor deste livro maravilhoso, Alfonso da Cal. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no nosso programa hoje, Café com Poesia. O Retorno dos Cangaceiros, o seu novo livro. Eu aqui agradeço, Chico. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui do seu lado, que eu sempre o admirei muito. Muito obrigado. E para falar desse novo trabalho, que é uma continuidade do trabalho que eu fiz no livro Zé dos Sonhos, que é falar do sertão. Falar do sertão, para mim, alimenta, não é a minha alma, não, é a minha vida. E no primeiro livro nós conseguimos mostrar muita coisa boa, muita coisa bonita e também trazer alguns poemas sobre o sertão. Nesse aqui, eu fui mais audacioso. Além do sertão das Alagoas, eu adentrei ao sertão de Pernambuco e do Ceará para poder contar lindas histórias que tem, porque o sertão é um só, não é? É igual ao deserto, só se divide nos estados aqui do nosso norte-nordeste, do nosso país, né? Uhum. E aí, você que viajou, que foi até o sertão também de Pernambuco, Ceará, você encontra muita semelhança entre esses povos do sertão? Encontro demais. De cada região para cada região, muda alguns costumes, né? As pessoas agem de uma maneira aqui em Alagoas, de outra maneira lá no sertão de Pernambuco. E no Ceará não é muito diferente, mas sempre com aquela pureza do sertanejo, né? Uhum. A paisagem é a mesma, não é? E essa pureza do sertanejo é que nos fascina, é o que me alimenta para escrever sobre esse povo. E são muitas histórias. Se a gente sair, como eu tive a oportunidade de sair com esse novo livro, partindo de Entre Montes, em Piranhas, que é um lugar que eu amo de coração, é Piranhas. Eu vou sempre lá no Forrogaço. E por ser do turismo, eu trabalhei muito aquela região e me apaixonei por ela. Então você sobe ali toda aquela região do Ribeirinha, do Vale de São Francisco, até Delmiro, Olho d'Água. É realmente lugares maravilhosos e que ainda têm muita coisa da cultura que a gente precisa explorar muito mais. Como um profissional do turismo, eu procuro muito mostrar essa região nas oportunidades que eu tenho quando vou vender o meu estado lá fora, não é? E neste livro eu aproveitei para mostrar o que é aquela lindeza que é Piranhas, porque eu podia começar essa história como comecei outro em Palmeira e fui até a cidade do Penedo para poder mostrar toda aquela região que, de uma certa maneira, a gente, chegando às margens do Velho Chico, a gente tá também fazendo turismo através da literatura, não é isso? E dessa vez eu escolhi Piranhas, mas poderia ser qualquer um outro lugar. Escolhi pelo amor realmente que eu tenho pelaquela cidade. E daí eu subo e conto a história de Delmiro Gouveia, toco na história de Água Branca, Mata Grande, e vou criando as minhas histórias também por onde passo, né? Entro no estado de Pernambuco e aí conto a história de Raimundo Jacó, que é aquele vaqueiro famoso que Luiz Gonzaga idealizou a missa do vaqueiro depois da sua morte, né? Eles eram primos e eu vim descobrir isso nas minhas pesquisas, né? E hoje a festa de Serrita, lá em Pernambuco, é uma das maiores atrações religiosas do Brasil, né? Então, de lá, eu aproveito também o interior de Pernambuco para contar
a história do circo, aquele que a gente antigamente dizia, Deus tomara que não chova, né? Então a gente traz a história do circo, daquele circo, que todo mundo fala muito bem dos circos, dos maiores circos do mundo, mas os menores, que é onde a gente, quando era criança, ia para lá e se divertia bem mais, né? Ninguém fala, e eu procurei nesse livro contar essa história. E aí chego em Serra Talhada, faço uma grande festa, contando a história da vaquejada, da pega de boi, da argolinha, da cavalhada, que é uma história belíssima, né? Da corrida de jumento, que é uma novidade aí no interior de Pernambuco, que se espalhou também pelo Nordeste. E aí subo para o Ceará, já entrando na religiosidade, trazendo também a história do Padre Cícero. Eu fui muito feliz, eu acredito, Deus me abençoou muito, contando as histórias do sertão, partindo de Piranhas até o Juazeiro do Padre Cícero, e acompanhado, por isso que é o retorno dos cangaceiros, do bando do Capitão Virgulino, do bando do Lampião. É muito interessante, e até na escolha do nome dos 3 personagens, né? Que é um anãozinho chamado Toquinho, o Zé Bestinha, que é o poeta, né? Porque poeta também... o cara acha que o bestão do sertão é só besta. Não, o meu, ele é poeta, e um grande poeta, inclusive esse poema aí, que você falou algumas palavras dele, é do Zé Bestinha, né? Porque eu me inspirei na personagem para poder escrevê-lo. E o Papacabra, e muita gente fica aí, mas por que Papacabra? Mas todo mundo sabe, né? Por quê, né? Então, eu escolhi esses 3 personagens para seguir, sendo, você vê, 3 figuras dessas, né? Eles foram de Piranhas até o Juazeiro, seguidos pelo bando do Lampião. Olha que maravilha. Aí é muita história, é para rir, é para chorar, é para ter raiva, que esse Papacabra não é fácil, entendeu? E vai por aí, né? Agora, uma coisa interessante, qual é a região que você nasceu, que você viveu? Olha, eu nasci na cidade de Rio Largo, com muito orgulho, uma terra que eu amo demais, é uma terra que eu gosto, moro lá e gosto, é lá que estão meus amigos de infância, é lá que está a grande parte da minha família, entendeu? Eu sou filho de espanhol, mas casado com uma brasileira, né? Por isso o nome é Alfonso da Cal, né? E sou de Rio Largo, com muito orgulho, certo? Moro ainda hoje lá, próximo ali do aeroporto, e não pretendo sair de lá não, porque eu gosto muito da região lá. Agora, você pode me perguntar, por que essa paixão pelo sertão, né? Sim. E por que escrever tanto sobre o sertão? Eu fui político, fui secretário em Rio Largo em alguns momentos, fui vereador também na cidade, e conheci um amigo que hoje não é mais político, que é o Fernando Torres, e esse cara é de Água Branca, né? Na verdade ele nasceu em Rio Largo, mas a família é toda de Água Branca. E ele que me levou realmente para conhecer a essência do sertão. Ele me convidou na época para eu coordenar a campanha dele, ser um dos coordenadores, andar com ele. Era mais um companheiro de viagem. E durante essas viagens eu comecei a perceber a beleza do sertão. Eu comecei a me apaixonar pela pureza do sertanejo e comecei a pesquisar. E depois passou a eleição, tudo aconteceu, tudo deu certo, e aí o que é que aconteceu? Eu fiquei tão apaixonado que comecei a voltar frequentemente para o sertão. Voltando para o turismo, aí eu comecei a fazer um trabalho de divulgação e de lá da região, de Piranhas, do Xingó. E como eu sou da área comercial, eu viajava muito para a região, e eu aproveitava essas viagens para também ir nos lugares não tão próximos só do Rio, né? E aí veio a paixão, veio a vontade de escrever, que desde de garotão que eu já gostava de fazer uma música, um poema, mas aí a veia funcionou, né? Uhum. E aí o primeiro livro que você lançou, que foi esse aqui, Zé dos Sonhos. Zé dos Sonhos.
Então, esse aqui você já estava também com olhar para lá, para o sertão? Esse é sertão puro, desde as brincadeiras, você vê, até as brincadeiras das crianças do sertão estão aí dentro. Depois aí vem a história das festas de igreja, das quermesses, e aí está a história do guerreiro, do coco de roda, do pastorio, dos folguedos de Alagoas, né? Mas recheado aí está a politicagem, está uma amostra de muita coisa que acontecia no sertão, mas do passado, né? Muito forte a culinária sertaneja nesse primeiro livro. Sim. Certo? Que até na hora que eu falo do pirão do capão, Sim. Eu falo de como é que também o capão existe, né? Desde quando capa o pinto e vai para o frango e como deixar ele na engorda. E aí eu falo, quando chego na beira do rio, da pituzada, mostro como é que faz, da fritada de pissirica, entendeu? Do escabeche de peixe e por aí. Está muito, a religiosidade também muito presente, com a igreja, né? E é isso aí. Então, isso você fez uma pesquisa antes ou você teve isso enraizado na sua educação de escola, essa coisa da cultura popular que você coloca no seu livro? Olha, a cultura popular, que está no meu livro, ela veio depois dos estudos. Ela veio com essa paixão que eu tive pelo sertão e pelaquela beira de rio, Penedo. Quando a minha primeira profissão foi guia de turismo. Então, eu lembro que eu brigava, não é brigar assim, mas eu pedia na empresa, na época, a pessoa que me introduziu no turismo foi Dona Ângela Monteiro, com quem eu tenho um carinho muito especial por ela, Dr. Marcel, né? E comecei como guia de turismo. E eu pedia por tudo para fazer Recife e Olinda, por conta da história. Pedia por tudo para fazer Penedo. Naquela época ainda não se fazia Piranhas. Piranhas eu já conheci no meu segundo momento no turismo, né? Conheci primeiro na política e depois conheci a fundo, né? Comecei a estudar para saber falar sobre a região, no segundo momento do turismo. Mas lá no primeiro momento do turismo, eu pedia muito para ir, por exemplo, tinha Caruaru. Eu pedia para ir para Caruaru. Então, enquanto o povo estava comprando, enquanto o povo estava lá, eu ia para o museu dar uma olhada, eu ia conversar com as pessoas. E o interessante é que isso me ajudou muito, porque os dois livros são escritos na linguagem sertaneja. Então foi preciso eu ir conversar, né? Eu lembro que às vezes eu vinha do sertão e eu parava naqueles sítios ali onde só tinha uma casa. Quando eu via que tinha alguém lá, eu parava. Às vezes eu estava acompanhado por alguém, rapaz, vai parar, que eu digo, vai. Digo, meu amigo, tem um copo d'água aí? Tem. Aí já começava a conversar, para ver a maneira como eles conversavam, a maneira como eles falavam, né? Então, exige também que você faça muita pesquisa, né? Leia muito. Então, você lê, por exemplo, Graciliano Ramos, que é o meu grande ídolo, né? Você lê Graciliano Ramos, você aprende muito sobre o sertão. Você não precisa escrever o que ele escreveu, nem parecido com o que ele escreveu. Mas você aprende, né, a falar como sertanejo, você aprende a falar do sertanejo, não é? E das coisas maravilhosas que tem no sertão. Então, a gente vai continuar com essa conversa, porque a sua literatura é impregnada da cultura sertaneja, depois do nosso intervalo. Já a gente retorna com essa conversa extraordinária e agora focando no livro. Vou mostrar o livro mais uma vez para vocês, que a gente vai, O Retorno dos Cangaceiros. Já. Você sabia que o Brasil é o campeão da lista de países que sofrem fraudes na internet, também conhecidas como phishing?
O phishing é o roubo de dados pessoais, como número de cartão e senhas por meio digital. Essa é a terceira vez que o país aparece no topo da lista, seguido de China, Austrália, Nova Zelândia e Azerbaijão. Cuidados básicos para a sua segurança na internet. Não abrir e-mails suspeitos. Fazer downloads apenas de fontes conhecidas. Utilizar sempre o antivírus, que deve estar atualizado. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer avec 6 dés-là. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com o escritor Alfonso da Cal, e a gente agora vai falar especificamente sobre o seu livro, O Retorno dos Cangaceiros, que está com agora o lançamento previsto, né? Nós tivemos o primeiro lançamento lá na minha cidade, agora no dia 8 de novembro, em Rio Largo. Tivemos esse brilhante lançamento que você esteve presente. Quero até aproveitar para agradecer a todos que estiveram presentes, que foi um evento muito bonito. Estou muito feliz com o evento. Sim, parabéns. Que foi na Associação Comercial, agora no dia 21, né? Uhum. E agora no dia 25, Sim. durante a Frimar, às 15 horas, nós estamos fazendo o lançamento do livro. E vamos estar também num bate-papo com duas pessoas que entendem também muito do sertão e de Lampião, que é o Henrique Dantas, né, que agora quero até parabenizá-lo. O Henrique foi eleito presidente da Federação Nacional de Guias de Turismo, é o nosso grande presidente no país agora, né? Ele que dirigia antes o Singuitu, né, que é o Sindicato de Guias de Turismo de Alagoas, e também é um apaixonado pelo sertão, e
uma figura maravilhosa, que é o Jairo Luiz, lá de Piranhas, que é o nosso secretário de Cultura e Turismo lá, Sim. e um grande entendedor da história do Lampião. Esse realmente sabe tudo, né? Então vai ser muito bom lá durante a Flimar, em Marechal Deodoro, né? Fomos convidados, vai ter o lançamento às 15 horas lá no convento, certo? E no dia 23 a gente encerra, não, aliás, dia 5, temos o grande lançamento no Centro Histórico de Piranhas, Sim. que Jairo também está dando, junto com a prefeita e com todos que fazem o governo lá de Piranhas, um grande apoio, né? Para este evento. Nós vamos fazer um grande lançamento lá, na cidade onde começa a história do livro, né? E encerramos este ano com Maragogi, que ainda não tenho data, será antes das festas de Natal. E acredito que dia 21 ou 23 vou estar também lançando o livro em São José da Laje, mas mais numa ação assim, para ajudar, porque tem aquele órgão lá que está sendo feita uma grande campanha pela Jacineide, que é a secretária, que é um órgão antigo da igreja, e agora ele vai ser restaurado. E é uma fortuna para restaurar. Daí todos estão, todos que entendem de cultura e que querem ver a cultura do nosso estado para frente, está dando um apoio. Eu também vou lá, entendeu? Vender livro também para contribuir também com parte dessas vendas para ajudar na restauração do órgão. Aí a gente encerra por este ano. A partir de janeiro aí é que a gente vai ter os lançamentos de Pernambuco, que já tem algumas coisas agendadas, no Ceará, né? E depois aí vamos lá para cima, né? Sim. Lançado de novo em São Paulo, como foi lançado o Zé dos Sonhos, e Rio de Janeiro, vai ser em Niterói também, falta só marcar data, mas já está tudo certo. E vamos ver se o povo brasileiro vai ler esse livro como leu o Zé dos Sonhos, que hoje... E quem foi que fez a ilustração e a capa do livro? Tudo foi a Zaade, né? A Zaade, que é do meu amigo Leandro Muniz, profissional de alta competência. Esse desenho aí tem o nome do... Ele vai me perdoar, mas eu esqueci o nome dele agora. O cara que fez o desenho, né? Mas toda a parte deste livro, principalmente a parte de diagramação, foi tudo feito pela Zaade, lá com o Leandro. A apresentação do livro, quem fez, quem apresentou o seu livro, quem foi esse? Quem fez o prefácio foi o meu grande amigo, Dr. Aloísio. Dr. Aloísio Farias. Aloísio Farias. Tem aí o nome de todos, né? Mas eu achei um trabalho muito bem acabado. Você trabalhou aqui para publicação quanto tempo? Olha, eu venho há uns 3 meses trabalhando junto com a gráfica, porque eu também sou meio barrista e resolvi fazer com Alagoas, não é? E aí eu tenho um amigo, o Roberval, que é dono da Expresso Gráfica e editora, e eu tive lá para conversar com ele e acreditei que ele faria um trabalho nesse nível. O livro está excelente, todo mundo, o acabamento muito bom, todo mundo elogiando muito. Isso é mais uma prova que em Alagoas nós temos tudo, não é? Eu lancei esse livro por uma editora de São Paulo, foi bom porque deu uma guinada nacional, né? Mas hoje você tem como distribuir o livro no Brasil inteiro, principalmente com vendas pela internet. Então, eu acreditei no trabalho dos alagoanos. Esse livro, ele é genuinamente alagoano, escrito por um alagoano, e tudo que tem aí foi feito por alagoanos. Aí você falou da capa que é do Fabiano Brandão. Fabiano Brandão, não é? Certo. Foi quem fez quem fez o desenho, né? Quem montou isso aí que ficou. O meu filho fez a primeira capa, o Paulo da Cal, né? E nesse segundo ele tentou e chegou perto. Outros desenhistas tentaram e chegaram perto. Mas eu queria escrever uma cena do livro com a capa. Isso aí, na hora que você lê, Chico, você vai ver que é logo nas 10 primeiras
páginas, você vai encontrar isso aí, que é quando os 3 amigos começam a correr do bando do Lampião. Né? Então tem essa cena na beira do rio, do jeito que está aí desenhado. Então eu mostrei para ele, eu digo, eu quero isso aqui. E o cara fez como eu sonhei, é impressionante. Você estava conversando nos bastidores, a gente dialogando, da intenção de você ver isso no cinema, né? Aí a gente sonha, né? E não custa sonhar, né? Sim. Existe já algumas coisas aí existem alguns interesses já na primeira obra, né? E nessa segunda obra eu procurei também estudar um pouco para escrevê-la, aprontando ela para cinema, né? Porque, por exemplo, a gente vê obras que foram um sucesso na televisão e que a gente vai ler o livro, é tudo mudado, é feito toda uma mudança para poder a coisa acontecer. No caso do livro Zé dos Sonhos, se ele passar um dia a ir para a TV ou para o cinema, ele vai precisar mudar alguma coisa, eu acredito. No caso o Retorno dos Cangaceiros, não. Eu escrevi ele pronto para roteiro. Então, agora é ver se desperta o interesse, né? E quem sabe até você vai estar aí num desses filmes personagem. No futuro, quem sabe? Sim, sim. Se Deus quiser. Como é que chegou esse nome, esse título? Olha, porque como eu trago o bando do Lampião para os tempos de hoje, não é? Para poder seguir com a história, eu estou retornando os cangaceiros, não é? Muita gente no início disse, mas o que é porque o sertão está começando a chegar à violência, lá, essa questão de assaltos. Digo, nada, olha, você tira toda essa questão da violência da história do meu livro. Eu trago o bando do Lampião de volta, por isso que é o retorno dos cangaceiros, né? E como não é a história do Lampião e o seu bando, apenas eu faço uma amostragem do que aconteceu lá atrás, né? Na época do cangaço, eu faço essa amostra, né? Então, essa amostra vem com essa pitadinha de cangaço, Sim. de violência também, né? De como eles agiam, de como eles... Agora, uma coisa que queria ver também com você, saber, você vai lançar o livro lá na Flimar, depois você vai para Piranhas, mas quem quiser adquirir o seu livro, como é que entra em contato? Tem um telefone, você vai disponibilizar na internet, enfim, como Bem, faz? Nós vamos ter esse livro à venda na internet, que estamos cuidando disso, né? O livro já está sendo distribuído em algumas bancas de revistas do Estado, vai estar em grandes livrarias aqui do Estado, inclusive nos shoppings, né? E esse livro, eu tenho uma facilidade, eu tenho um grande parceiro, eu vou até falar nele, viu? Sim. Que é o Marlon Rossi, né? Pois. Que durante os shows dele a gente também vai falar e vender o livro. Então tem aqui, no começo, não conheço um artista ou escritor que não tenha orgulho dos seus irmãos, um empresário ou até mesmo um doutor que tenha saído do nosso sertão e não tenha deixado o seu amor cravado nesse pedaço de chão. E com isso, nós encerramos o programa de hoje, Café com Poesia. Até o nosso próximo encontro.